Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e no programa Películas e Ideias desse mês de março de 2017 eu vou comentar aqui com vocês sobre o filme Ex Machina de 2015. Para começar, pessoal, eu queria lembrar que nesse programa Películas e Ideias eu sempre falo sobre spoilers dos filmes que eu estou analisando, logicamente, né? Eu conto a história do filme, então se você ainda não assistiu esse filme, né, e não quiser saber aí sobre o que é a história, então eu recomendo que você assista primeiro para não perder a surpresa. Então, dito isso, vamos lá. O filme Ex Machina é um filme de 2015, né, que venceu um Oscar de efeitos especiais e é um filme que está disponível na Netflix. E basicamente qual é a história do filme, né? Quer dizer, a história do filme é uma pessoa, tem lá uma pessoa, um dos personagens principais, uma das personagens principais que é um dono de um motor de busca, né, de uma espécie de Google, e essa pessoa então tem a sua empresa de tecnologia. E um outro rapaz, ele é escolhido em um concurso para passar uma semana com o dono da empresa. Então, quando ele chega, né, o rapaz chega no local lá onde o dono da empresa mora, para fazer um teste, que não se sabe em princípio o que é, quando ele chega lá, então, o dono da empresa explica para o rapaz que ele está criando uma inteligência artificial cuja base é originária do próprio motor de busca, quer dizer, ele explica em um determinado momento do filme que a inteligência artificial foi criada com os dados que ele coletou a partir das informações que as próprias pessoas colocavam nesse motor de busca, e a partir daí então surge a personagem interpretada pela Alicia Vikander, que é a inteligência artificial cujo nome é Ava. O dono da empresa então explica para o rapaz, né, que o concurso, o objetivo tinha sido o de trazê-lo para realizar o teste de Turing, que é um teste que indica então se uma inteligência artificial é capaz de se passar por um humano, né? Então, nesse sentido, se um ser humano conversar ou interagir ali com a máquina e não perceber que é uma máquina, então ele passa por esse teste de Turing. Então, nesse contexto, nesse sentido, ocorrem ali uma série de situações, né, e basicamente o principal é que a inteligência artificial avisa para o rapaz, nos momentos em que eles não estão sendo monitorados, né, pelas câmeras que estão espalhadas ali naquele complexo, avisa ao rapaz de que o dono da empresa não é confiável, de que ele não deveria confiar. Então, quando ocorre esse blackout, digamos assim, né, eles param de ser vigiados, porque o dono da empresa vigia o tempo todo as conversas, vigia tudo ali, né, e aí no final o que se descobre é que na verdade o rapaz ele acaba tendo um vínculo ali com a Ava, né, com a inteligência artificial, um vínculo sentimental, e resolve auxiliá-la a fugir dali. E no final das contas, quer dizer, é mostrado que o dono da empresa já tinha criado outras versões, né? O rapaz cria esse vínculo porque o dono da empresa diz para ele que ele vai desligar aquela inteligência artificial, quer dizer, um processo de melhoria, vai criar uma outra, então por isso o rapaz resolve auxiliar a Ava na sua fuga. E no final das contas a Ava passa a perna nele, né? Quer dizer, eu digo passa a perna porque ela deixa o rapaz preso, o dono da empresa é assassinado por uma outra versão da inteligência artificial, que é feito por uma pessoa asiática, né? Por uma mulher asiática, e a Ava foge, então ela sai. E aí, quer dizer, o filme mostra essa situação então em que a inteligência artificial, como eu disse agora, ela passa a perna nos humanos. O filme termina então com a Ava realizando ali um dos sonhos, digamos assim, né, que ela tinha dito no meio do filme, que era ficar parada em um cruzamento para observar os seres humanos. O que os seres humanos fazem é um cruzamento de trânsito, né? Então o filme termina com ela se posicionando ali no local e observando então essa situação. E por que eu resolvi falar sobre esse filme, né, nesse mês? Eu li agora, nessa última semana, uma notícia dizendo que existem pesquisadores que estão propondo a criação de robôs com carne humana.
E qual é a justificativa, né? A justificativa deles é que essa carne humana ela seria usada para transplantes. Então a ideia deles é que esses robôs tenham essa carne humana para que os músculos eles passem ali por todas as tensões, pelos movimentos que são comuns aos seres humanos, né, e que em termos de adaptação em um transplante seria melhor do que aquilo que a gente tem hoje. É uma notícia bem curtinha, se você tiver interesse em ler ela completa, eu também coloquei o link aqui na descrição do vídeo. E mais que isso, quer dizer, aqui é uma questão mais pessoal até, eu tenho aí um interesse muito grande nessa questão de informática, etc. Esse filme, obviamente, não é o único que trata desse tema, quer dizer, eu penso aqui basicamente ali no Exterminador do Futuro, por exemplo, que tem uma máquina na forma, né, uma inteligência artificial. A própria série Westworld trata sobre esse tema, o filme Eu, Robô, dentre inúmeros outros. Quer dizer, o tema aí da ligação entre o ser humano e a máquina é um tema que instiga alguns e que preocupa outros, né? E pessoalmente eu tenho a ideia que é colocada nesse filme, que o dono da empresa uma hora ele coloca a seguinte frase, que a questão não é se vai haver uma inteligência artificial melhor do que o próprio ser humano, mas sim quando ela vai existir. Então a gente vê isso no dia a dia, né, que essa busca pela inteligência artificial ela está avançando cada vez mais. E essa busca, e aí eu volto à notícia, né? Quer dizer, a partir do momento em que se começa a pensar nisso, essa busca ela levanta alguns questionamentos, quer dizer, questionamentos políticos, questionamentos jurídicos e também questionamentos éticos. Então, a título de exemplo, em uma pós-graduação que eu estou fazendo aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma das disciplinas se chama Ética Aplicada. E aí a gente estava ali estudando alguns temas e um dos temas era a questão do aborto. Então, o que se levantou ali, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista ético, era a questão da permissão ou da não permissão do aborto. E aqui eu não vou entrar no mérito, né? Isso é um outro tema. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, que a visão ali, o que o professor passou, é que a maioria dos pensadores aí sobre o aborto leva em consideração a questão da consciência, né? Então existem pensadores que colocam a questão de natalidade, ou seja, existe a consciência a partir do momento em que nasce, né? Existem aqueles que defendem a visão criacionista, ou seja, a partir do momento em que ali houve a fecundação, já existe ali o ser humano, e outros autores, inclusive, que colocam que a consciência, a pessoa só adquire consciência lá pelos 3, 4, 5 anos, que antes disso a criança não teria consciência de si mesma como ser humano. Então, independentemente aqui dessas visões, o que eu quero destacar é que eu fiz uma pergunta para esse professor, porque a visão que ele passou ali, então era essa, de que o ser humano é ser humano quando ele adquire consciência de si próprio. Né? Lembrando aqui, claro, que era uma disciplina de ética, então não tinha ali um aspecto jurídico envolvido, porque, como por exemplo a gente vê no Código Civil brasileiro ou também no Código Civil português, a pessoa adquire a personalidade jurídica com o nascimento. Então, a partir do momento que ela nasce com vida, ela é, né, uma pessoa detentora de determinados direitos. Mas, e aí eu fiz a pergunta para o professor, quer dizer, então se uma máquina adquire consciência de si própria, ela vai ter direitos? Ela vai ter deveres para com os demais? Então, na verdade, a ideia aqui desse programa de hoje é muito mais trazer à tona esse debate, né? Ou seja, como eu disse antes, é uma questão de quando isso vai acontecer, né? Então, nesse sentido, a partir do momento em que existir essa inteligência artificial que é consciente de si própria, quer dizer, será que ela vai ter direitos, vai ter deveres, vai ser controlada? Se ela tem consciência de si própria, ela pode ser controlada pelos seres humanos? Né? Porque se ela tem consciência de si própria, eu poderia aqui, por exemplo, pensar na mesma questão de 100, 200 anos atrás, da questão da escravidão, quando um ser humano escravizava o outro, sendo que o escravo tinha consciência de si próprio. Então, será que um robô, né, uma máquina com inteligência artificial que tenha consciência de si própria, ela deve ser controlada pelos humanos? Ou isso seria uma questão também de escravidão? Ou se ela não for controlada, mas se ela tiver consciência
consciência de si própria, será que ela poderia então tentar dominar o mundo? Aí a gente passa para o aspecto político, como é aqui o caso do Exterminador do Futuro, né? Ou seja, as máquinas resolvem se rebelar contra os seres humanos. Ou seja, ainda que aqui tenha muito uma questão ainda de ficção científica, mas ao mesmo tempo é algo que levanta esse questionamento do ponto de vista ético, como eu disse, do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista político. Quer dizer, político não apenas aqui no que diz respeito aí às relações de poder entre os países mais desenvolvidos, por exemplo, que têm condições de levar adiante essa inteligência artificial, o desenvolvimento dela, e outros que não tenham, mas numa eventualidade de, sei lá, daqui quantos anos, ter uma máquina com aparência humana, por exemplo, e se essa pessoa, né, aqui, ou se essa máquina ela vai poder então se candidatar a um cargo eletivo, ela vai ter o direito de votar ou não, né, se tiver consciência. Então eu quis trazer esse debate muito mais para estimular vocês que estão assistindo a pensar sobre isso. Repito, pode ser num primeiro momento uma questão de ficção científica apenas, mas eu acredito que a gente vai ter sim a possibilidade de se deparar com essa situação. Hoje a gente pega o telefone e pede para a Siri contar uma piada ou para cantar uma música, né? E se um dia a gente pedir para ela fazer alguma coisa, ela disser não vou fazer porque eu não quero. Né? Ou seja, qual será o comportamento do ser humano e quais são as implicações que isso vai trazer para a vida em coletividade. Então queria deixar essa ideia, e até mesmo como uma ideia não só para debates aqui, mas eventualmente, né, para quem tiver aí nessas áreas, como eu falei, da ética, ou na área jurídica, ou na área política, quais seriam as implicações disso. Eu acho que isso é um tema que vale a pena ser pesquisado e desde já começar a se apresentar algumas ideias, porque acredito que esse seja o rumo que a gente está tomando. Bom, pessoal, é isso então. Eu agradeço a você por ter assistido aqui esse vídeo, né? Deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre esse tema, né? Se as inteligências artificiais terão consciência ou não um dia, e se tiverem, né, se elas terão direitos e deveres. E não se esqueçam também de visitar a minha campanha. Eu coloquei aqui na descrição também um link, minha campanha no Apoia-se, em prol do crescimento do canal. E ainda também, né, caso você não esteja inscrito, inscreva-se aí no canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui para vocês. Então é isso, pessoal, um abraço a todos e até a próxima.